A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe nesta hora, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como que você está? Coloque aí nos comentários aí. Como que você está? Você está bem? Espero que você esteja bem. Porque eu estou bem. Mesmo tendo lutas, mesmo tendo dificuldades, problemas, eu estou bem. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Que assim seja com você também. Que você saiba onde você tem depositado a sua fé, onde você tem colocado a tua confiança em um Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo por este momento em que eu estarei gravando essa mensagem, esse vídeo para você. Para você que possa estar enfrentando uma luta, para você que possa estar passando por problema, por dificuldade. Mas por que, meu irmão, você sempre fala para aqueles que estão enfrentando lutas, para aqueles que estão enfrentando problemas? Porque a nossa vida é assim. Nós estamos sempre passando por lutas, passando por dificuldades. Ou estão passando, ou estarão passando por lutas. Aqueles que estão passando por lutas, quero deixar uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. E aqueles que passaram por luta, terão essas palavras de encorajamento, de fortalecimento na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Muitos passam por dificuldades, mas não sabem a quem recorrer, não sabem o que fazer em meio à luta, em meio às dificuldades. E a palavra do Senhor não nos dá essa direção. A palavra de Deus nos mostra a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos recorrer. Estou aqui no quintal da minha casa, aqui gravando esse vídeo para você, para que a palavra do Senhor possa estar entrando no seu coração e fluir, frutificar. Se você assim der essa oportunidade para o Senhor Deus Todo-Poderoso. O deserto não é o fim. O deserto não é o fim. Passamos por lutas. Em muitos momentos de nossas vidas estamos enfrentando um deserto. São tantas barreiras que nós enfrentamos que às vezes a gente pode estar acompanhado de muitas pessoas. Podemos estar rodeado de várias pessoas, mas nós nos sentimos sozinhos com a nossa dor, nos sentimos sozinhos com a nossa luta, porque nem todos podem passar a dor que você enfrenta, que eu enfrento. Ninguém pode viver a dor que você vive. Ninguém pode enfrentar esta dor que você possa estar enfrentando neste momento. Ainda que você possa estar cercado de pessoas, ainda que você possa estar no lugar onde há uma multidão, mas em meio à sua dor você se encontra sozinho. Em meio à sua dor você se encontra no deserto. Mas o deserto não é o fim. Ninguém está livre de enfrentar o deserto da vida. Ninguém está imune a passar por este momento, seja rico ou seja pobre. Todos nós um dia passaremos por um deserto. Todos nós um dia vamos enfrentar o deserto. O bom é quando nós temos a palavra do Senhor Deus para nos encorajar, para mostrar a cada um de nós que nós temos um Deus que cuida de nós. E aqueles que não têm essa palavra de segurança, palavra de conforto, entra em desespero, para no meio do caminho, simplesmente desistem de prosseguir, desistem
de lutar. E a palavra que eu trago para você nesta tarde vai falar, tenho certeza que vai falar tremendamente ao seu coração, porque assim é a palavra do Senhor. Ela vem, cumpre o que tem que cumprir e não volta para o Senhor vazia. Ela produz, ela gera frutos no coração daqueles que dá essa abertura para a palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Não é a palavra do homem, mas sim é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Gênesis capítulo de número 21. Vou ler aqui a partir do versículo 14 e você vai entender do que se trata. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de um arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Louvado e exaltado seja o Senhor por esta palavra. Do que se trata esta mensagem? Agar era serva, escrava, era serva de Sara e do seu marido Abraão. No desejo, no afã, no entusiasmo de tentar ajudar Deus, Sara pega a sua serva egípcia Agar e dá a Abraão para que essa Agar pudesse dar um filho a Abraão. E esse filho seria considerado como se fosse de Sara, porque é assim que funcionava no passado. Dito feito isso, Agar tem um filho chamado Ismael. Aquele menino vai crescendo. Anos depois, então nasce o filho da promessa, que é Isaac. Esse menino, Ismael, já crescido, começa então a zombar do filho da promessa, que é Isaac. E aquilo não agradou o coração de Sara. Então Sara fala para Abraão mandar a sua serva embora juntamente com o seu filho, Ismael. E assim Abraão fez. Deu água para Agar e pão, para que elas pudessem sair da presença, sair da casa deles. E assim fez a serva de Agar, de Sara. Pegou seu filho, o odre, com água e pão e saiu pelo deserto afora. Mas, caminhando pelo deserto, ela acabou a água. Porque no deserto o sol é escaldante, é muito quente. Então você consome bastante água. Então, ela caminhando pelo deserto, a água foi toda consumida, acabou a água. E ao acabar a água, ela já não tinha mais o que fazer. Ela estava somente esperando a morte. Há estudos que dizem que nós podemos viver até 5 dias sem beber água. Passado disso, a gente começa a entrar, a colapsar nosso organismo e a gente bate as botas. Até 5 dias, há estudos que dizem que é possível nós vivermos sem água. Qual é o ponto importante nessa mensagem? Agar se encontrava no deserto, sem água. Na visão dela, no entendimento dela, ela não tinha mais o que fazer.
porque estava no deserto e não tinha onde buscar água. Ela então entra em desespero. Ela coloca o menino próximo ao arbusto, se distancia a uma distância mais ou menos de 150 metros, que é a distância de um tiro de um arco, e fica ali aguardando a morte do menino. Ela chora e o menino também começa a chorar. E a palavra fala que o anjo do Senhor ouviu o choro do menino. E o anjo começa a conversar com ela, começa a dialogar com ela. Por que ele chorava? Que o Senhor havia ouvido o choro do menino. O Senhor havia atentado para o choro do menino. Eu repito que o deserto não é o fim. Muitos podem estar passando por lutas neste momento, enfrentando uma grande dificuldade, achando que é o fim. Para esta mulher também era o fim. Ela achava que era o fim, que já não podia mais fazer nada, porque ela estava confiando no seu eu, na sua capacidade. Já que, mediante a sua capacidade, ela não encontrou água, não tinha como matar a sede do seu filho e dela também. Então ela achou que não podia fazer mais nada. Ela foi para trás de um arbusto e só esperou a morte do menino. E ela não queria ver a morte do menino. Se você se encontra neste momento parado, desolado, achando que não tem mais jeito, que é o fim, não tem mais o que fazer, eu digo para você que o deserto não é o fim. O que pode representar o deserto para você? O que é o deserto para você? Nós entendemos que no deserto é um lugar de escassez, é um lugar onde não há recursos, não tem muito o que fazer. O deserto para você pode simbolizar a escassez, a falta de recursos, a falta de uma ajuda, de uma palavra de consolo, de um fortalecimento, de um encorajamento. O que representa o deserto para você? Se você acha que chegou o fim, se você acha que não há mais o que fazer, eu digo para você neste momento, mediante a palavra de Deus, o deserto não é o fim. Ainda que os seus olhos possam não ver nenhuma solução, ainda que pessoas possam te dizer que não há o que fazer, ainda que o diagnóstico de um médico possa ser contrário, ele possa dizer que não tem mais como reverter esse quadro, o deserto não é o fim. Não é um lugar para você estar. É um local que muitas das vezes você passará. Veja, você passará, mas não deve permanecer. Permanecer no deserto são aquelas pessoas que desistiram de lutar. São pessoas que não querem mais lutar. Acha que por confiar no seu intelecto, por confiar na sua capacidade e por não achar solução, acha que chegou o fim e não é o fim. Você é limitado, eu sou limitado. Nós às vezes em desespero, numa ansiedade, não conseguimos enxergar uma solução que às vezes está bem próxima de nós. Você não pode desistir porque um vento se levantou na sua jornada, na sua caminhada. Você não pode jogar a toalha e entregar os pontos porque uma luta se levantou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: Que tens, Agar? O que você tem?
O que você está passando, você está enfrentando, que Deus não pode resolver. Sabe por que as pessoas param no meio do deserto, desistem de lutar, desistem de prosseguir? É porque esse problema que ela enfrenta, ela confiou na sua capacidade, confiou no seu eu. E não, ao não achar uma solução para o problema que está enfrentando, então ela desiste. E ao desistir de lutar, ela está dizendo inconscientemente que Deus não é capaz de solucionar o problema que está enfrentando. Eu te pergunto, o que você tem? O que você está enfrentando que Deus não pode resolver? Que Deus não pode solucionar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz. Deus tem ouvido a sua voz, você tem clamado ao Senhor. Você tem orado ao Senhor por esta luta que você está enfrentando, que Ele possa te ajudar, que Ele possa solucionar o seu problema. O anjo disse aqui que Deus ouviu a voz do rapaz. O que Deus tem ouvido de você? Tem ouvido murmuração? Tem ouvido de você que não é possível resolver? Que isso não tem solução, não tem mais jeito? Então é ficar aguardando o fim, esperar a morte, esperar o fim, porque você não consegue mais resolver. Porque você já tentou de tudo, com todos os seus meios, de todas as maneiras e não conseguiu resolver. Mas o Senhor já ouviu a sua voz, clamando a Ele, não murmurando, nem reclamando e nem questionando. O Senhor ouviu a sua voz. E o anjo continua dizendo: ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão. Necessário se faz você se levantar, erguer, levantar a sua cabeça, olhar para o alto, olhar para os céus, porque é de lá que virá o socorro que você necessita. Ficar parado no meio do caminho, ficar murmurando, reclamando das coisas, das situações, do vento que se levantou, não vai mudar a situação. Não vai resolver o seu problema. O que irá resolver o seu problema é você levantar os seus olhos para os céus, porque é de lá que virá o socorro. É do Senhor Deus Todo-Poderoso que virá o socorro que você necessita. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. E foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Preste atenção aqui. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. O que me leva a entender, a palavra aqui não está escrita aqui, o que me leva a entender é que esse poço estava bem próximo a ela. Esse poço estava bem próximo a ela. Porque quando o Senhor abriu os olhos dela, ela pôde ver o poço. Ou seja, em meio à nossa luta, em meio à nossa dificuldade, a solução muitas das vezes está bem próximo a nós. E nós não conseguimos enxergar. Porque nós olhamos com olhos carnais. Porque nós olhamos com nossos olhos que são limitados. E é necessário nós abrirmos a nossa boca, nossos lábios e clamar ao Senhor. A palavra diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. O poço estava bem próximo a ela. O poço estava bem diante dela, ela não pôde ver antes este poço. Porque ela entregou os pontos. Ela desistiu. E a palavra fala que Deus, quando abre os olhos, quando nós não vemos uma solução diante de nós, que nós precisamos fazer é pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar a solução que possa estar diante de nós. As dificuldades nos impedem de olhar Deus. As dificuldades, os ventos, as tempestades nos impedem de nós nos aproximarmos de Deus. Você precisa orar ao Senhor, você precisa apresentar o seu problema ao Senhor.
Deus vai colocar pessoas no seu caminho que possa te ajudar. Deus vai te mostrar uma solução, um caminho, como resolver o problema que você está enfrentando. Se você tem que ir fazer uma consulta médica, vá fazer sua consulta médica. Mas antes de você ir se consultar ao médico, antes de você tomar uma medicação, apresenta este médico ao Senhor. Apresenta essa medicação ao Senhor, se você já faz uso de uma medicação. O que é natural, nós que somos daqui, somos pó, temos que enfrentar o que é natural, nós enfrentamos com maneiras naturais. Se um problema que eu vivo aqui na Terra, se um problema que você vive aqui, você deve combater com coisas naturais. Mas apresente ao Senhor mediante a sua oração. Não se curve diante de um problema, não se curve diante desta luta em que você está enfrentando. O Senhor abriu os olhos dela e ela viu o poço. Por que ela não tinha visto o poço antes? Porque ela desistiu. Ela não quis buscar. Ela preferiu ficar escondida e não ver a morte do filho. Porque ela acreditava que o filho iria morrer porque não tinha água. Como eu disse, há estudo que diz que nós podemos ficar 5 dias sem beber água. Até 5 dias sem beber água. O que você vai fazer durante esse tempo? Enquanto você não vê a água. Enquanto você não vê uma solução. Você vai se curvar diante deste problema? Você vai desistir? Porque no momento que você está passando, a luta que você está enfrentando, você não está enxergando a solução para o problema que você está enfrentando. Então, quem é que pode solucionar o seu problema? Quem é que pode te apresentar pessoas que possam te ajudar? Pessoas que serão instrumento nas mãos do Senhor para te ajudar. É o Senhor Deus que pode te ajudar. Ainda que eu queira te ajudar, eu posso não poder te ajudar. Porque eu posso estar passando por uma luta igual ou maior do que a sua. Mas não existe problema que Deus não possa resolver. Mas desde que você confie nele, desde que você apresente a ele a sua luta, a palavra diz que o Senhor ouviu a voz do rapaz. Deus tem te ouvido, mas o que ele tem ouvido de você? São as suas gratidões a ele? São as suas murmurações a ele? O que Deus tem ouvido de você? Em meio à luta, em meio a dificuldades, ficar reclamando não vai mudar o quadro. Não vai reverter a situação negativa que possa estar acontecendo. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, necessário se faz você adorar o Senhor. Em meio à luta, sim, em meio à luta, necessário se faz você adorar o Senhor. Quantas pessoas, eu tenho certeza que você conhece, que passaram por lutas adorando, louvando ao Senhor e superaram essas lutas. O segredo, eu sei que é difícil, mas é possível. O segredo é não se curvar diante das dificuldades, diante das lutas. Esse é o segredo. Se você tiver que se curvar, que se curve diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é a pessoa certa a quem nós devemos nos curvar. Não se curvar diante do problema conforme fez esta mulher. Não tinha mais água. Ela simplesmente se afastou e esperou que o menino morresse. É isso que você vai fazer na sua caminhada? Quando não encontra a solução para um problema? Vai se afastar e vai esperar o fim? Mas o Senhor abriu os olhos dela e ela viu o poço. Muitas das vezes a solução está bem próxima
bem diante de nós, e nós não enxergamos porque começamos a ver o quadro negativo. Ah, isso não é possível, eu não mereço isso. Ah, isso está acontecendo comigo, eu não sei o que eu fiz, que eu estou passando por... Não vai adiantar nada. Não vai mudar o seu quadro se você ficar reclamando. Tem um louvor, que é uma parte do refrão diz assim: questione ou adore. Você vai ficar questionando ou você vai adorar? Eu prefiro adorar. Questionar não vai melhorar a minha situação. Questionar não vai mudar. Não vai mudar. O Senhor ouviu a voz do rapaz. Será que se ele ouviu a voz do rapaz, será que ele não vai ouvir a sua voz? Será que ele não vai ouvir a sua oração? O que você tem clamado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Você tem questionado ou tem adorado? O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai colocar pessoas no seu caminho que possa te ajudar a solucionar esse problema. Você só precisa crer. Reclamar não vai adiantar nada. Você precisa orar, clamar ao Senhor. Olha para os céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É do Senhor Deus que virá o socorro que você necessita. Não pare, não desista e não se curve diante do seu problema. Amém? Que Deus possa estar te abençoando neste momento. Que as bênçãos do Senhor te alcancem em todas as áreas da tua vida. Que o Senhor esteja contigo, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.